famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imóveis Lifecast. Hoje trazendo uma informação, um convidado, um conteúdo muito legal, muito interessante para todos vocês. Estou aqui hoje com o Rafael Montinho, da FAID, Gestão Comercial. Então vai trazer bastante informação para nós. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Roger. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, cara. Legal, legal. Eu já vou adiantar aqui antes para os nossos ouvintes que eu vou tomar a liberdade de te chamar o tempo todo de Rafa. Fica à vontade. E não Rafael. Fica à vontade. Ah, legal, irmão. Então, assim, a gente larga agradecendo os nossos parceiros aqui, a Sonido Produtora, a Evol Marketing Digital, então, que são apoiadores do nosso podcast, tá? E aí, Rafa, eu vou começar te agradecendo a tua disponibilidade de tempo, imagina, que a nossa conversa seja legal aí e que a gente consiga trazer um conteúdo bem legal, bem bacana para os nossos ouvintes. Vamos lá, para nós é um prazer, cara, estar contigo. A gente se conhece há muito tempo, são muitos anos de história e, enfim, as empresas são muito parceiras e a gente quer sempre estar próximo aí dos corretores também, que é o nosso primeiro cliente, né? Os incorporadores nos contratam, mas os corretores, se não tiverem aí a Find em mente, não tiverem adesão à nossa empresa, o nosso negócio não existe, né, exatamente, cara? Então é gratificante pra caramba a gente estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito legal, muito legal. Eu tenho ouvido agora com frequência que corretagem é muito relacionamento. Relacionamento. Então a gente está aí nessa jornada para construir relacionamentos, né? É verdade. E aí falando um pouquinho sobre a Find, né? A Find está aí no seu 6º ano, correto? Correto. Né? O Rafael aí mesmo com essa cara de jovem, né? De guri parece pejorativo, mas é um elogio. Obrigado. Né? Tá aí já mais de 16 anos, 17 anos de mercado, né? Então tem bastante jornada, bastante conteúdo aí, né, pra falar. É isso aí. Eu tô com 40, né, cara? Eu fiz 40 agora em 2023. Eu sou de 83, então eu deveria ter um pouquinho mais de ruga do que eu tenho. Talvez depois que meus filhos nasceram, começou a ficar um pouco mais equilibrado. Mas tamo aí, é uma história longa aí. Esse mercado ele é uma cachaça, como a gente brinca, exatamente, né? Ele é viciante. Então, uma vez que o cara entra, entende, compreende, performa, não tem como sair dele. As poucas pessoas que saíram assim e que tinham esse tipo de performance acabaram voltando, né? Não, é exatamente o que eu estava pensando agora. A quantidade de pessoas que saíram, que ficaram um tempo fora e retornaram para o nosso mercado, né? É muito comum isso acontecer, né? É muito comum. Nosso mercado, cara, qual é a outra indústria? Estamos desviando um pouquinho, mas vamos lá. Qual é a outra indústria que possibilita a pessoa construir o seu salário? Claro, toma muito mais não do que sim, sem mas dúvida. Os sims são extremamente gratificantes e são extremamente remuneráveis, obrigado. Então, cara, não adianta, é um mar de oportunidades e aqueles corretores e corretoras que conseguem surfar, eles sempre se dão bem. A gente falou sobre isso em outros episódios, no episódio da Jornada do Corretor de Sucesso, a gente falou sobre isso bastante. O nosso mercado é um dos poucos mercados que possibilita, né, o corretor, disse-me um corretor antigo quando eu entrei no mercado, tu saíres de ônibus de casa e voltares de carro, muitas vezes com um bom carro. Exatamente. Né? Mesmo sem tu ser um fora de série. Exatamente. A gente briga lá na Find no dia 30 ou 31, graças ao trabalho, e a todas as forças lá de cima. Quase sempre a gente chega no dia 30, 31 e esse mês foi um herói. No dia 1º, no dia seguinte, somos bandidos de novo, gente. Começa tudo de novo, né? Volta tudo. Rebobina e vamos de novo. E volta daí, isso me vem à cabeça. A gente tá fora do nosso assunto, mas é que esse assunto é tão legal que a gente vai discorrendo. Vem aquele jargão, né? Corretor não tem passado. Exatamente. Né? Que é um jargão muito forte na nossa atividade aí, né? Exatamente. Ele é herói e bandido da noite pro dia. Exato. Impressionante. Mas legal. E aí, como eu falei no início, então, a ideia desse bate-papo aí é sempre trazer um conteúdo, uma informação de maneira clara, com leveza, para o nosso público, na grande maioria, são corretores de imóveis. A gente está expandindo, felizmente, o nosso público, mas o público-alvo realmente são os corretores. E aí, dentro desse nosso cenário todo, a gente vai falar assim, um pouquinho, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa jornada, de como foi a criação, qual é a
não vou entrar tão no mérito de missão e visão, mas como é que foi essa jornada da Find aí ao longo desses 6 anos aí de mercado, né? Legal, cara. Vamos lá. Sempre é gratificante assim a gente explicar a história da empresa, que a gente se orgulha muito dela. Porque no fundo eu tenho uma carreira que ela foi construída muito em imobiliária. Eu diria talvez, antes da Find, talvez 80%, 85% da minha carreira foi construída dentro de imobiliária, certo, dentro de grupos grandes de imobiliária. E o Bernardo Moser, meu sócio, também trabalhou boa parte da carreira dele em imobiliária. No final, eu digo antes da gente começar a Find, eu fui para uma construtora que naquela época era uma das principais players do mercado regional, e o Bernardo Moser também. Inclusive as duas se paulhavam ali pelo 3º, 4º lugar. Tem ali as capital aberto e depois tem o resto do mundo. Eu lembro. Né? Então nós tínhamos ali, a construtora dele tinha o Next Change, a minha tinha o Knockout Hoteli. Então a gente se orgulha muito de onde a gente passou, então não tem problema nenhum a gente falar. E um belo dia, vendo os processos, vendo as coisas que estavam acontecendo no mercado, vendo que talvez naquele final de 2017, não digo no final, mas durante o ano de 2017, já não existia mais uma grande performance de venda de uma única imobiliária em cima de um empreendimento, né? O construtor ele precisava fazer muito esforço para conseguir atingir suas metas. Acho que aquele mercado, aqueles anos ali que foram anos turbulentos, politicamente, economicamente falando, o corretor se voltou muito mais a trabalhar o cliente, a trabalhar o que o cliente estava buscando, a trabalhar o que era bom para o cliente e não em cima do prisma do produto, né? O que eu vou pegar esse produto aqui e eu vou vender ele para clientes. Não, eu vou pegar clientes e vou encaixar produtos. Esse movimento fez com que o mercado ficasse muito pulverizado. Os empreendimentos eram resolvidos por inúmeras imobiliárias diferentes. Eu enxerguei isso na Hoteli, o Bernardo enxergava isso na Next Group. A gente não se conhecia, a gente teve um bom matchmaker aí, que foi o Daniel Silva, que hoje é o gerente comercial da Cirela. Ele trabalhava comigo na Hoteli e ele e o Bernardo são grandes amigos. E o Dani fez essa aproximação para a gente juntos fundar a Find com essa missão. Acho que relacionamento é uma grande tônica aqui de todos os teus encontros. E eu acho que ele é talvez o pilar mais forte da Find, pode-se dizer que é relacionamento. Como a gente teve carreiras muito sólidas, desenvolvemos muitas parcerias, tanto em incorporadoras quanto imobiliárias, a gente enxergava justamente essa brecha. O mercado está cada vez indo para um cenário das big players, o trabalho de produto está para as big players, capital aberto, e essas locais e regionais estão desassistidas. Tem um espaço aí para a gente surfar. Tem uma boa oportunidade de negócio aí. Exatamente. Então, pelas experiências, o Bernardo é um cracaço comercial, o Bernardo é um cara assim, eu rasgo muito elogio pro Bernardo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou apaixonado pelo meu sócio. E como a gente é sócio, é tão difícil sair de uma sociedade quanto de um casamento. Então é bom que que a sociedade seja legal, né? Que tem amor nessa sociedade. Exatamente. Então, cara, o Bernardo é um cracaço na ponta do fechamento de venda, fechamento de negócio, ele é muito bom nisso. As imobiliárias confiam muito nele. E eu construí muito da minha carreira dentro de imobiliária, mas atendendo incorporador. Então a gente conseguiu unir essas forças e montar justamente uma empresa que fizesse esse meio de caminho. Vamos aproximar o cara que tem produto, mas que talvez não tenha tanta voz ativa dentro do salão, dentro dos salões das imobiliárias, e vamos pegar o relacionamento que a gente tem dentro das imobiliárias e vamos botar uma coisa diferente para outra. E foi assim que a gente começou a Find. A gente começou a Find, cara, éramos nós dois. Tinha uma terceira pessoa, a Fernanda, que trabalhava com a gente também, que era sócia da operação, sob um viés de marketing. Éramos nós três, mochila nas costas, buscando relacionamento, buscando entrar dentro de imobiliária, buscando incorporadora. Fomos fechando uma, fomos fechando a outra, o negócio fez sentido, acho que a gente conseguiu pegar e entrar nessa onda na hora certa. As incorporadoras entenderam o negócio, gostaram do negócio. Era uma necessidade que elas tinham. Talvez a gente foi muito feliz em encontrar essa dor das incorporadoras. E a partir disso a gente começou a colocar cliente para dentro, começou a crescer e começou a desenvolver o nosso negócio a partir disso. Dentro desses 6 anos a gente se modificou muito, né? Nós éramos 3. A Fernanda, em pouco tempo, ela tinha outros objetivos de vida. Ela saiu. Nós entramos num projeto, ainda com a Fernanda na empresa, que era um projeto fora de Porto Alegre,
voltado para multipropriedade, voltado para um outro viés de venda outra tônica comercial, né? Outra tônica, que não é nem que não era a nossa especialidade, e não era a nossa especialidade, mas a gente estudava muito aquilo, mas eu acho que a gente tinha muita dificuldade pela questão geográfica e pela questão de que era difícil vender aquilo para as imobiliárias. E é isso, se a gente não consegue pegar algo do incorporador, por melhor que seja, e transformar isso em algo vendável para o corretor, a gente não consegue fazer que o nosso negócio tenha sucesso. Sim, porque o primeiro cliente de vocês é o corretor. Esse é o nosso cliente. E a gente deu muito murro em ponta de faca, a gente bateu muito com a cabeça. A própria Surfland, que era essa incorporadora, ela modificou as suas estruturas, as suas formas, suas pirâmides comerciais. E, cara, sem vergonha nenhuma em dizer, foi um caso, não quero dizer que foi o único, talvez tenha sido o único, que a gente foi demitido pelo cliente. O cliente nos demitiu por uma estratégia comercial. Faz parte do nosso, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas a gente também, né, a gente tem história, um pouquinho de história triste para contar. Essa foi uma delas. Fomos demitidos pelo cliente e aquilo ali fez com que a gente enxergasse de verdade a nossa empresa, reestabelecesse missões, reestabelecesse objetivos. E a partir dali a gente começou numa trilha de sucesso que foram anos após anos de crescimento. Nós, felizmente, desde 2018, nós nunca tivemos um ano que a gente não tenha crescido de venda, crescido de faturamento, de amadurecimento e conhecimento. Então nem se fala, o que a gente mais adquiriu ao longo do tempo foi isso. Algumas rugas, famílias nasceram depois disso, o Bernardo tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, o Jonas entrou nesse meio que a gente botou a empresa em pé de novo. O Jonas entrou na nossa empresa. Eu até ia pedir para te falar, para te descorrer aí, daí depois tu pode seguir nessa linha para falar da equipe total de vocês também é importante. Sigo nessa tocada aqui? Vai, então, daí a gente vai... Me corta, cara. Não. Eu pego o trem aqui e eu esqueço que tem um freio. Vamos que o Jonas entrou na empresa, hoje o Jonas é um dos sócios da operação também. O Jonas é um cara fantástico, ele é administrador de empresa, ele tem aí um currículo que bate em Ipiranga, treinamento de equipe, capacitação de pessoas, um mercado que é um mercado bem dedo na ferida, né? É um mercado de alta performance. Então, quando ele entrou na Find, foi assim, a fome com a vontade de comer. Se não fosse o Jonas, a gente não teria chegado até aqui, porque o Jonas, logo depois que ele entra, a gente entra em época de pandemia. Né? Verdade. Pouco tempo depois, vou te falar que talvez pouco mais de meio ano, enfim, naquela virada de 2019, né? Ele já estava dentro da operação e a gente entra num momento de pandemia e a gente botou nele um pilar muito forte do nosso trabalho digital. A gente mudou muito a forma como a gente atuava e o Jonas capitaneou isso. Saindo da pandemia, entra o Pedro Mandelli, que é um engenheiro civil da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um cara com uma cabeça brilhante, um cara que é um asa assim, em questões técnicas, em conhecimento de produto, é um cara, como todo bom engenheiro, é mais difícil de tirar um sorriso dele. Eu tava pensando agora, aquele viés de engenheiro, né? Não longe de falar mal dos engenheiros, mas é uma característica dos engenheiros. É uma característica. E o Pedro é um cara assim. Quando ele sorri, mas não é sempre que ele sorri, mas é um cara muito analítico. Um treinamento com o Pedro é um treinamento diferente, porque ele tem esse viés, né? Analítico, criterioso. E ele entrou na nossa operação e ali a gente cresceu de verdade, deslanchou, junto com a entrada da Luísa, que ela é o nosso marketing, a Lu capitaneia o nosso marketing, a gente tem um marketing interno, ela capitaneou a nossa nova logomarca, a gente tinha uma logomarca diferente até o começo desse ano, ela quem capitaneou esse projeto. Ela é uma cracaça em branding, ela é uma cracaça em redes sociais, é uma publicitária assim de mão cheia, e ela fez com que a nossa marca, o nosso trabalho, no meio digital crescesse a ponto da gente poder a nossa informação chegar no corretor com menos esforço físico. A gente soa muito para que isso aconteça, mas não é mais tanto em cima da gastação da sola de sapato que existe, de bater dentro do salão de imobiliária. Isso é um pilar fundamental do nosso trabalho, mas a Lu trouxe esse viés muito forte de marketing para a gente poder atingir e impactar o corretor. Chegando mais organicamente no corretor. Isso, essa é a palavra, organicamente no corretor. Hoje a gente faz isso assim com uma tranquilidade imensa. Hoje a gente comunicou um novo cliente, a Lu tá com isso preparado desde o começo da semana. Escolheu o dia, o horário, apertou no botão,
E espero, saindo daqui, que o mercado todo já esteja mais ou menos sabendo que a gente está com esse novo cliente, que a gente comenta um pouquinho daqui a pouco. E para fechar... Nós vamos ter novidade aqui, gente. Então, vamos em pegar... Em primeira mão. Em primeira mão. É legal, eu gosto disso. Anunciamos hoje. E aí, para completar o time, entrou o Felipe Meirelles, que também é engenheiro civil da URGS. Como o Pedro também, um cara mais criterioso, mas sorria um pouco mais fácil, vai ver, porque o Felipe é colorado e o Pedro é gremista. A gente diversifica na Find. Mas o Felipe é um cracaço também. Ele construiu uma carreira muito sólida dentro de empresas aí do nosso mercado. É engenheiro, trabalhou como engenheiro e veio pro comercial. E ele é um cara muito pragmático, muito objetivo. Às vezes a gente até é aquele cara que a gente às vezes tem que dar uma segurada porque ele é faca na caveira. Felipe, pega um pouquinho mais leve, porque ele entra e cobra e bate bate no sentido positivo, obviamente, no corretor, para o negócio acontecer. Mas ele é muito bom de salão de imobiliário, ele é muito bom de atendimento, então ele entrou para complementar o time e hoje nós somos essas 6 pessoas legal. Que dividem aí uma performance, um trabalho grande, um trabalho exaustivo, mas uma performance que nos gratifica muito para todo o trabalho que a gente empreende no nosso negócio. E eu acho que eu posso dizer uma equipe realmente de alta performance e alto rendimento. A gente se orgulha muito disso. O Pedro também é sócio dessa operação, nós somos 4 sócios hoje. E o Bernardo e eu como sócios fundadores aí que alavancamos o negócio lá atrás. Legal. Importante também saber o restante da equipe. Muitas vezes o pessoal acaba tendo mais contato com um ou com outro, não conhece todas as pessoas, mas os perfis se complementam, né? E eu acho isso sensacional em qualquer time, independente do mercado que for. Né, o complemento das partes, o amor aí entre os sócios, que nem tu estava brincando, né? Genuíno. Boa palavra. E aí falando, Rafa, tu comentaste do cenário da jornada, das parcerias que foram se criando, das contas que vocês foram representando, criando esses laços e tal. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, é importante para os nossos ouvintes terem muito claro quais são os parceiros que vocês representam nesse momento, quais são as contas que vocês fazem a gestão comercial aí nesse momento. Legal, vamos lá. Daí, de repente, deixando por último a nova aí, né? Daí vamos deixar essa pro finalzinho, para quem acompanhar até o final o episódio, daí vai ter essa informação. Tem que ser até o final. Tem que criar suspense. Eu vou tentar falar então essa por último. Como a minha cabeça ela funciona um pouco em ordem alfabética, eu tento falar em ordem alfabética ou cara, do A quer até falar o ela, W. fala como tu achar mais interessante. Não, eu vou tentar falar assim um pouco por antiguidade e um pouco assim por não vou dizer carros-chefes da empresa, mas as empresas assim que a gente tem um maior volume de trabalho junto com os corretores, tá? Certo. O nosso cliente número 1 é a MX, que é uma empresa pequena, uma empresa local, do Marco Burtê e do Frederico Cooper. Foi uma empresa que nos apostou na gente lá no começo, que nos deu, vamos lá, vocês vão fazer isso, eu sou o cliente número 1, vambora. Tá com a gente até hoje, desde então, a MX. A Volens tá com a gente desde o começo, uma empresa um pouco mais conhecida pelo volume de produtos, pelo segmento que atua, uma empresa aí que é a antiga Goldstein, né? A família tá por trás, junto com o Ricardo Cecegolo. Algumas coisas que vão acontecer aí na operação da Volens nas próximas semanas, que eu ainda não tenho autorização de revelar, mas tem algumas coisas bem bacanas, interessantes que vão acontecer na Volens. A Mayojama tá com a gente desde o começo também, apostou. O Rodrigo me recebeu numa sala, eu de mochilinha nas costas. Rodrigo, essa aqui é a empresa, isso aqui é o que a gente quer fazer. Cara, talvez isso daqui não me sirva tanto, mas isso aqui, se tu fizer, me serve, posso fazer pra ti. Ele apostou na gente, tá com a gente até hoje. O Rodrigo, ele tem uma parte... Tem um capítulo grande que passa pelo Rodrigo Rímulo Salomão da Mayojama na criação da Find. É um cara que tá com a gente até hoje. É bacana, é muito gratificante pra gente ter esses caras que estão com a gente até hoje. Ter essas parcerias, né, que são duradouras e de pessoas que têm representatividade, são conhecidas no nosso mercado, né? Exato. A Salt Migus, dos irmãos Salt, o Deno e o Brécio, o Breno e o Décio, junto com o Marcelo Gus, estão com a gente desde sempre. Tiveram uma saidinha ali em dado momento e voltaram. A gente tem uma alta performance com a Salt, é um baita cliente nosso, é gratificante demais trabalhar com a Salt. Depois disso eu vou para 2 clientes um pouco mais recentes, que é a Delpro e a Dimac, que são empresas bem locais. A Delpro, a gente tem 40 anos de história,
produtos de tecnologia, de alto acabamento. O Stefano Douglas é um cara que tem uma cabeça assim muito futurista. Às vezes tu tem que... Muito visionário, né? Muito visionário. Tu tem que entrar na cabeça dele para entender o propósito do produto. Isso é muito legal. Então a gente tá com eles aí desde o ano passado. A Dimac, a gente tá com eles desde o ano passado também, com a Gisele Dimmer. É uma empresa fantástica, tem um belíssimo land banking, tá para lançar produto no Petrópolis. Hoje tem os produtos no Menino Deus. Depois disso eu vou falar um pouco da Ivo Riso. A Ivo Riso também esteve com a gente no primeiro ano de operação, os primeiros 2 anos de operação. Saiu e voltou. Opa! Então a gente tá com a Ivo Riso aí também. Tivemos uma história antiga e agora com o Renato Riso assumindo de novo a empresa, a gente voltou a trabalhar com eles. Também tem um land banking bem legal aí para colocar no mercado. A gente trabalha já há alguns anos com a Bacalchuk, do seu Ideal Bacalchuk, que é um cara fantástico, é um cara aí com acho que bons pares de décadas no mercado, um engenheiro civil de mão cheia, um cara que a gente aprende todos os dias. Também até a gente tinha um briefing do seu Ideal que ele tava para sair do mercado, para liquidar os estoques e depois... Aí o seu Ideal recentemente, tem esse terreno aqui, gurizada, o que nós vamos fazer? Pô, vambora, boa, né, cara? Produto. Tava contando que o projeto era finito, agora o cara tá trazendo terreno, vambora. Excelente. Aí nós trabalhamos também para Aquila Volcom, que é uma fusão da Aquila com a Volcom, são 2 caras fantásticos, o Thiago Volcato e o Ricardo Mansur. Um deles ex-comandante aéreo, o outro ainda é comandante de empresa aérea. Tu vê, né, tem esse perfil de cliente no nosso portfólio. Bem diferente, também, né? Bem diferente. Esses caras estão com a gente aí também. Já tem 2 anos, para mais de 2 anos que a Aquila Volcom tá com a gente. É um produto na Essa de Queiroz. Tá lançando outro produto na Essa de Queiroz aí. Acredito dentro dos próximos 4 meses, 3 a 4 meses, eles estão lançando mais um produto. E para fechar os 10 clientes, depois eu falo o 11º, a gente tem a Conceito, do Juliano Salton, que é um cara que constrói muito no litoral. Esse é um cliente que a gente fechou esse ano. É um cara que tem uma reputação fantástica, assim como construtor. E ele começou a incorporar aqui em Porto Alegre. Ele tem um único prédio na Vasco da Gama, que a gente começou a administrar. Tá olhando pro mercado, tá olhando o terreno. É um cara que é campeão assim no que ele faz. Tudo que ele bota a mão, ele faz muito bem feito. E aí, para fechar, entrando nesse 11º cliente, né, a gente fechou essa semana com a Schwartzman, com o Zalmir Schwartzman. Outro cara folclórico aí de mercado imobiliário, né? Também tem algumas décadas também. Algumas décadas, tem presidência de Sinduscom nas costas. Ele tem o Pulse, que é um produto pronto na Auxiliadora, na região da Auxiliadora, na rua Auxiliadora, que já está em fase final aí de estoque, ainda tem algumas boas unidades. Já foi entregue, né? Já foi entregue, já tem a Bits, já tem gente morando, mas ele precisa resolver esse estoquezinho, né? Pra ter vontade, não é uma questão de capital, porque capital tá tudo muito tranquilo, para lançar o próximo produto dele, que fica no Petrópolis também, e a gente já tá... Para ter o fato comercial que impulsione o próximo lançamento. Que bela frase. Eu espero decorar ela e poder me valer dela um dia, e eu vou citar essa frase do Roger. Tá tranquilo. Mas, enfim, para poder lançar aí esse produto no Petrópolis, a gente já tá negociado aí para tocar isso com ele também. Então hoje são 11 clientes, eu espero não ter me esquecido de nenhum. Eu fui contando aqui discreto, tentei ser discreto em contar nos dedinhos aqui, mas são essas nossas 11 clientes incorporadoras. A gente está aberto a novos players, a gente hoje tem uma estrutura que dá conta de atender mais clientes e a gente tem uma estrutura aí que está hoje sempre olhando o mercado. Acho que em breve aí novas pessoas vão estar dentro da Find também. Nosso sonho é relativamente grande. E certamente... Vocês têm condições, tanto de material físico humano quanto profissional, de assumirem outras parcerias, não tem dúvida disso. Exato. Roger, eu acho que o B e eu, junto com o Jonas, o Pedro, a Luiz e o Felipe, mas acho que o B e eu, um belo dia a gente estiver vendendo aquilo que a gente sonha em vender, a gente vai continuar insatisfeito. A gente tem isso em comum. A gente é insatisfeito por natureza, ao passo que a gente também é conservador. A gente nunca fez mudanças na nossa empresa, mudanças de 180 graus, mudanças abruptas. Movimentos radicais, né? Obrigado, movimentos radicais. A gente sempre estudou muito, planejou muito, conversou muito, testou muito,
dividiu isso com o time, é difícil a gente tomar qualquer decisão sem ter uma reunião com todo mundo. Isso é uma prática nossa, todos os dias de segunda a sexta, em torno das 8h30 da manhã a gente tem uma reunião diária para bater todos os negócios da empresa e que a gente também traz os assuntos da incorporadora. E geralmente nas sextas a gente abre um pouco mais a pauta para falar de marketing e dos próximos passos da empresa. Isso é uma política nossa desde sempre, que é o nosso PDN, como a gente chama. Esse termo não é meu, mas eu me valho dele. O velho bom PDN. O velho e bom PDN. Todos nós falamos em PDN dentro das nossas operações. Impressionante. É o PDN. Mas a gente também tem essa prática lá dentro. Então, as nossas tomadas de decisões, elas são sempre muito fosfato queimado em cima. Então, a gente sempre veio buscando como que a gente pode operar mais e melhor. E nunca perder a originalidade e nunca perder a entrega para o cliente. A gente geralmente, e isso acontece, isso é da relação comercial, tem vitórias e derrotas, a gente geralmente, antes do cliente se queixar de algo, se queixar de uma performance, de um deslize, de uma falta de atenção em algum momento, que acontece, eu quero ter a humildade de dizer que são muito mais acertos do que erros, mas a gente erra e erra bastante. A gente tenta só estar numa visão mais macro e enxergar quando o nosso cliente está insatisfeito com alguma coisa e a gente tenta correr na frente. A gente realmente não estava dando atenção devida para essa circunstância, a gente vai fazer isso aqui para mudar. Atuar previamente sobre alguma demanda negativa que possa vir a ocorrer. Exatamente. Diante disso, a gente, enxergamos que existe uma forma, assim, com muito foco da gente crescer a nossa operação muito organicamente, muito lentamente. Eu acho que quando a gente começou, eu acredito que quando a gente começou o ano de 22, nós tínhamos 7 clientes na prateleira. Quando nós começamos o ano de 23, a gente tinha 9. Então, ou seja, a gente esse ano, estamos no meio, nós fechamos 2 clientes. Queremos hoje fechar mais. Montamos ao longo desses 6 meses o planejamento que a gente tinha para poder pegar mais. Sem dúvida. Mas a gente precisa manter o foco pro cliente, e a gente achou essa fórmula, e precisamos manter o foco tão importante quanto pro cliente incorporador, pro cliente corretor. Que não pode corretor nos ligar para pedir uma informação, seja uma simples informação como uma tabela de vendas, um agendamento de treinamento, um agendamento de visita, um pedido de visita. Estou indo com o meu cliente na obra tal, horário tal, e a gente não poder atender, não poder passar essa informação, não poder estar junto na visita. A gente acompanha 100% das visitas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente não pode não atender. Então, essa é uma premissa nossa. A gente não, por muitas vezes a gente não cresceu a empresa ou não pegou clientes novos. Bons clientes bateram na porta e a gente, com muita dor no coração, decidimos não pegar porque a gente não tinha capacidade operacional para pegar. Para não dar o passo maior do que a perna. Exatamente. Então, essa é a questão, é deixar o incorporador bem atendido, mas tão importante quanto o corretor bem atendido. E aí, pegando esse link, esse gancho, o que na qualidade aí de gestor da Find, tu vê como principal ponto a agregar para os corretores fazerem ou lembrarem da Find enquanto parceiro aí? O que tu vê? Claro. Eu vou voltar ao que a gente começou falando, né? Eu acho que desde a montagem da Find, o corretor ele trabalha o cliente, né? Ele não trabalha o produto na sua maioria dos casos. Obviamente, um produto maravilhoso, único, mosca branca, às vezes um produto de viés de investimento, o corretor trabalha ativamente. Mas a gente enxerga que é preponderante o volume de corretor que trabalha o cliente. E quem trabalha cliente não tem como ter 100% das informações na mão ao seu dispor. O corretor precisa desse auxílio, que muitas vezes ele não é do seu gerente ou do seu diretor. Claro. Porque o seu gerente e o seu diretor, ele tem vários outros corretores para atender, e o seu gerente, o seu diretor, perdão, são figuras que estão ali muito para fechar o negócio, para dar o suporte no fechamento, para dar, né, aquela credibilidade para o cliente, aquele respaldo para o corretor. Essa informação de base, essa informação de balcão, do dia a dia, de tabela, metragem, viés de negociação,
perfil de desconto, premiação, quanto eu vou ganhar de comissão, em que fase de obra tá, mas e o acabamento, isso tudo o corretor ele não tem como ter na ponta da língua. Ele está preocupado em achar o produto para o cliente. E muitas vezes ele pesquisa e faz isso muito bem e acha suas respostas. Mas muitas vezes é sim em cima da consulta à construtora, da consulta a empresas como a Find. Então hoje a gente é muito forte em cima de atender esse corretor de prontidão para passar essa informação de produto que ele precisa, capacitar ele e, mais importante de tudo, o cliente ele é do corretor. Vai ser sempre do corretor. Nós estamos ali para explicar o produto, para desviar de objeções que o cliente tenha, para sanar dúvidas. Vocês são os especialistas no produto. Exatamente. Então, o grande diferencial é o corretor poder passar informações para o seu cliente e fazer um atendimento ao seu cliente com a máxima qualidade e conhecimento daquilo que ele está mostrando. Então, a Find, acho que o ponto número 1 para o cliente, para o corretor, perdão, é isso. Poder dar informação e poder dar o respaldo do produto para ambas as partes, para o corretor e para o cliente dele. Excelente, excelente. Bom, e se a gente for pegar aí no aspecto das 10, agora 11 contas, se a gente fosse falar no quesito estoque, o que isso representa? Boa. Essa pergunta é muito legal. Essa pergunta é bem legal, cara, porque assim, esse é um trabalho que a gente começou a acompanhar já no ano passado. Por volta de outubro do ano passado, a gente começou a acompanhar mensalmente os estoques das incorporadoras disponíveis no mercado. Certo. Porque a gente entende que isso é muito importante, representa muito para o corretor quando ele está buscando alguma alternativa para o cliente dele. É óbvio que o corretor, quando pega um cliente, não sai pesquisando tudo que existe no mercado, né? Ele faz um filtro primeiro. Mas ele faz um filtro dentro de onde que ele acha que podem haver as melhores oportunidades. Claro, né? claro. Quem é que pode me dar mais quem pode me dar uma oportunidade maior aqui para esse cliente que está buscando um produto de X a Y metros no bairro A, B, C, né? Aonde que eu vou procurar isso? No mercado primário. Então a gente começou a perceber que o corretor está preocupado sim com essa gama de oferta que um incorporador pode demonstrar para ele. E a gente começou a compilar esses estoques. Né? Opa, como que funciona isso daqui? Vamos ver se estoque mostra um pouco com a prática. E a gente viu que as duas incorporadoras de capital aberto, a Melnick e a Cyrela, são as incorporadoras que mais oferecem um estoque, sem dúvida, de produto à venda na prateleira para os corretores. E não é à toa que os corretores têm muito na cabeça no mercado primário essas duas incorporadoras. Se fosse diferente, alguma coisa errada estaria acontecendo. É o movimento e o pensamento natural. É um pensamento natural, exatamente. Depois disso, quando a gente pergunta, tá, e qual é a terceira? A gente escuta, a gente até brincou isso recentemente no salão da Foxter, a gente escuta respostas da maior gama, assim, porque existe um drop drástico, é quase um drop de 1 bi da segunda colocada, perdão, em maior volume de estoque para a terceira. Uhum. E aí para a quarta, para a quinta e para a sexta, e obviamente que a partir da terceira são tudo empresas num viés mais regional, tu tem a Plaenge chegando aí como um player bizarramente grande, que vai se posicionar muito bem, já está e vai se posicionar cada vez melhor no mercado de Porto Alegre. Sem dúvida nenhuma. Tu tem uma Multiplan que trabalha formas, mas não com volume. Multiplan tá ali, Plaenge tá ali, Pavei, que teve aqui recentemente, a gente gosta muito do Reni e do Rodrigo, estão ali também, CFL tá ali também é uma empresa que tem fronteira aberta. E depois disso tu vai pegando um VGV já menor, empresas bem mais regionais, familiares, etc. E a gente fez o exercício, vamos brincar aqui, vamos somar qual é o estoque da Find, vamos pegar todas as incorporadoras que a gente tem no nosso portfólio e vamos ver qual é o estoque que a gente tem. Foi relativamente uma surpresa, mas a gente chegou num estoque que a gente se posicionou hoje na terceira maior oportunidade para corretores. Foi uma surpresa extremamente positiva. Extremamente positiva, cara. Veja, eu quero ser muito humilde, porque a gente não é incorporador, claro. A gente não tem funding, a gente é quase que uns duro pelado de grana. Hoje a gente está ficando bem, graças a Deus, graças ao trabalho. Ao trabalho. Mas os produtos eles não são nossos. Então essa brincadeira ela é uma brincadeira, não é uma análise
nua e crua, é uma brincadeira de posicionamento. Mas hoje, se a gente estiver falando em o que é oportunidade para corretor, onde estão as maiores lojas ou shoppings de oportunidade para corretor, a primeira pergunta vai bater em Melnick, a primeira resposta, perdão, vai bater em Melnick, a segunda resposta vai bater em Cyrela, e a gente tem a missão, a pretensão, o sonho de ser o terceiro player na cabeça do corretor. A Melnick não tem o produto que o meu cliente quer, a Cyrela não tem o produto que o meu cliente quer. O que os guri da Find tem? Não, e uma coisa que me vem à cabeça agora, em cima dessa tua leitura, assim, que eu acho excelente, né? E também por isso eu quis trazer, porque para levar isso ao conhecimento dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes aí, que é o seguinte, a Find, dentro desse cenário, eu vejo ela se posicionando como um marketplace. Exatamente. Né? Porque tu tem N contas, N produtos diferentes, obviamente de VGV diferente, em localizações também diferentes, tipologias diferentes, mas e eu não estou dizendo que, obviamente, as duas primeiras lembranças não são boas, tanto que elas são lembradas em primeiro e segundo lugar. Vendem cada vez mais, extremo respeito por ambas. São grandes parceiros nossos aí, enquanto operadores do mercado imobiliário. Exato. Mas o fato de tu seres um marketplace, tá? Eu não sei se vocês usam essa palavra, me veio essa palavra aqui agora, aqui no meio da nossa conversa, quando tu estava aí falando. Ela é muito boa. E eu acho que isso é muito válido, tá? Muito válido pro corretor. Isso. A relevância disso, Roger, ela é puramente pro corretor. Claro que isso nos dá uma força, um certo nível de respaldo para os incorporadores. Veja, nós temos aqui na nossa cartela de 11 clientes, a gente tem alguns que são pequenos, bastante pequenos, um único produto, 10, 12 apartamentos à venda, estoque de 8 apartamentos disponível para comercialização, mas eles ganham força junto da nossa marca. A gente trabalha o nosso portfólio e, em respeito ao extremo à ética, a gente nunca começa um atendimento num produto X e no meio do caminho assopra para o corretor, oferece o produto Y, que ele é melhor. Nós não fazemos isso porque dificilmente a gente vai ter um produto que ele é tão concorrente um do outro. Mas as coisas, a gente está em Porto Alegre, a nossa cidade ela tem as suas limitações de tamanho. É claro que uma coisa tem intersecção com a outra. A gente pode ter detectado no primeiro atendimento, pô, Roger, o cliente que tu nos trouxe não é para esse produto A, é para esse produto B. Mas nós vamos seguir contigo no produto A até o dia que tu diga, o meu cliente não vai no produto A porque a metragem é maravilhosa, a tipologia é maravilhosa, mas ele quer uma sacada e tu não me entrega a sacada. Aí nós vamos dizer, Roger, nós temos um produto B que ele tem essa sacada. E aí é onde a gente consegue fazer o nosso portfólio também rodar. Mas a gente cumpre uma ética que eu não quero que ninguém compre. Quem trabalha com a gente sabe a nossa metodologia de trabalho. Essas coisas a gente não vende, eu não quero que ninguém compre um discurso. Esse discurso, ele essa ética, esse prisma da empresa, ele é visto na prática, mas a gente de fato faz isso. Quando exaure num produto e a gente tem outro dentro do portfólio, a gente entra com esse outro, e isso faz com que pequenas e grandes também, a Volens hoje, a Maiojama são 2 clientes enormes que a gente tem na empresa. A própria Salt Migusa é uma cliente com estoque bárbaro que a gente tem dentro da empresa, mas a gente só oferece elas ou qualquer outra quando exaure um negócio. Isso faz com que a gente seja justamente esse marketplace para o corretor. Estamos trabalhando um portfólio junto com ele e para o nosso cliente também. Para o cliente também, e porque tu disseste uma coisa agora no início que eu acho que é bem pontual, que vocês complementam isso, e daí me veio à cabeça a expressão, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Né? Me veio essa expressão aí conforme tu estava falando, né? Já é uma boa dica, viu, Lu? Ó, presta atenção nessa parte, porque o Roger acabou de dar uma baita de uma campanha de endomarketing. A gente tava falando sobre endomarketing ontem. Ó. Já tô me valendo da tua sabedoria. Estou bebendo da tua sabedoria, Roger. Estamos compartilhando conhecimento e sabedoria. Isso é interessante. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou no início, né? Mercado imobiliário é relacionamento. E se a gente tem uma coisinha que um agrega para o outro agrega para um, a gente vai crescendo junto e juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Eu não vou ser hipócrita em dizer que esse é um dos nossos lemas assim escancarados. Claro. Isso ainda não foi objeto de
A gente é muito mais conte com a Find, essa é uma frase, é um jargão que a gente usa. A nossa assinatura do nosso logo é resultados nos movem, conexões nos inspiram, conexões de relacionamento. Então a gente é muito deste viés que tu acabaste de dizer. Juntos a gente soma forças e acaba conseguindo desbravar melhor um desafio. É muito difícil trabalhar nesse mercado hoje. É muito difícil fazer uma venda de 500 mil ou de 5 milhões. A gente soma forças com esse corretor em prol do negócio. A gente tem que se controlar às vezes para ser chato, para não ser chato, perdão, porque a gente de fato atende cliente, trabalha junto com o corretor, pede feedback, cobra um feedback, porque a gente tem um incorporador que nos contratou. Conta para o incorporador também, né? E ele sabe tudo que a gente faz. Acho que uma das nossas, já pegando esse gancho, uma das nossas maiores virtudes, Roger, foi desenvolver um sistema próprio. A nossa atividade, ela é uma atividade que ela não... Eu acho que não existia ou não existe, enfim, ou poucas empresas fazem. Então, não é um CRM tradicional, por melhor que ele seja, que nos atende, porque o cliente não é nosso. Uhum. O cliente é do corretor. O meu cliente é o incorporador e ele quer ver o que eu estou fazendo. Eu, Find. Ele quer ver o que a Find está fazendo. E o que a Find faz? A Find atende cliente, a Find faz treinamento, a Find vai no salão da imobiliária, a Find faz lista de transmissão, a Find faz ação em rede social, a Find faz open house, a Find faz convenção de vendas, a Find faz avaliação de ação. O incorporador quer saber quais são esses números. O que tu fez? Desde o começo a gente metrificava as nossas coisas em Excel. Uhum. Sempre. A gente tem recorde desde 2018 em Excel. E era arcaico, cara, porque todo fechamento de mês eu passava 2 a 3 dias pilotando esses Excels. Compilando planilha. Para poder passar esses dados de insatisfação aí pros clientes incorporadores. E a gente se orgulhava muito disso. Num belo dia, até já pegando esse gancho, o gancho do gancho para te contar essa história, a gente teve a oportunidade de sentar junto com um cara, acho que tu já deve ter ouvido falar, chama Eduardo Klepzig. Que bastante, é um baita cara. Bastante. Que nos deixou, enfim. Eu conheço o Dudu desde quando eu voltei pra Porto Alegre. Eu comecei minha carreira em São Paulo quando eu voltei pra Porto Alegre em 2010. Uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Dudu. E o Dudu é um cara que eu tive o prazer de conviver desde então. É uma lenda aí no mercado imobiliário. É uma lenda, cara. E eu nunca vou me esquecer. Era uma quinta-feira, acho que eram umas 19 horas. Eu tava dando jantar pro meu primeiro filho junto com a minha mulher. E o Dudu me liga. Meu Deus do céu, o que o Dudu quer nessa altura do campeonato? E diz, cara, nós temos coisa pra fazer junto. Tem alguma coisa aqui que a gente não tá enxergando que eu acho que a gente tem que fazer junto. Eu disse, cara, Dudu, tu não bebe, cara. O que tu usou hoje, velho? Como assim fazer junto? Tu é imobiliária, eu não sou nada, mas eu tô mais pro lado do incorporador. Como assim fazer junto? Fazer alguma coisa junto contigo, eu mato o resto dos meus clientes imobiliária. Então, cara, vem cá, vamos conversar. E quando a gente chegou pra conversar, eu falei com o Bernardo ficou louco, vamos lá conversar com o Dudu. Quando a gente chegou pra conversar com o Dudu, tava o antigo CEO da Loft na reunião. Essa história é uma história que a gente nunca contou pra ninguém. Só quem sabe é algumas pessoas da Fox e algumas pessoas da Find. E tava lá o antigo CEO da Loft. E a gente teve um papo onde a gente contou um pouco da nossa operação, da Find pra eles. E se orgulhando muito da nossa forma de como a gente fazia as coisas. Muito, somos orgulhosos, né? Uau, a gente é. Cara, a gente mantém no beat aqui, assim, todos os números da Find, a gente controla todos eles e controla nós mesmos, tudo, tá aqui comprovado. E o tempo passou, e o Dudu me chamou, tomou um café comigo, disse, cara, eu acho que tu precisa deixar o teu negócio um pouquinho mais automatizado. Cara, essa talvez tenha sido, junto com tudo que eu te contei até aqui, claro, o pé na bunda da Surfland, o Jonas entrando, o Pedro entrando, o Luiz entrando, esse foi acho que foi um mindset que rachou. Esse foi o momento mais disruptivo da nossa empresa. A partir daquilo a gente fez um planejamento estratégico interno, depois nós contratamos um consultor externo, Cássio Greenberg, que é um baita cara, que rachou nossa cabeça de vez. A partir daí que a gente começou a crescer e fazer algumas coisas que a gente está implementando até hoje. E a gente começou a automatizar muitas coisas e a gente contratou esse CRM e desenvolvemos junto com um cara que se chama Guilherme Antunes, que tem o desprazer de morar em Paris, nos atende de Paris. Beleza. Ele criou um sistema para nós do zero. Customizado para vocês. 100% customizado. E com isso, com um clique, outro clique, mas muito input de informação, porque a gente imputa tudo que a gente faz. Se o Jonas conversar hoje com 5 corretores sobre Volens, com 3 corretores sobre AMX, com 2 corretores sobre Maiojama, ele vai imputar isso no sistema, e isso eu sou muito chato particularmente, porque eu leio todos os dias esses dados.
esses dados e esse sistema personalizado nos deram força para mostrar para a incorporadora absolutamente tudo que a gente faz. De negócios que a gente está tratando, a imobiliárias que a gente visitou, e a gente começa a gerar relatórios em curva, relatórios em pizza, relatórios de... Cara, se tu me perguntar em julho de 2022, qual foi o produto que tu mais atendeu? Eu vou te responder. Em 2 ou 3 cliques eu vou te responder. Isso faz com que a gente possa gerar curvas de performance, curvas de comparação, curvas de análise que deixam o incorporador às vezes tão viciado quanto a gente. Então por isso que às vezes a gente acaba cobrando os corretores e tenta não ser tão invasivo assim, porque a gente precisa dessa informação para nos alimentar e alimentar o incorporador. E isso nos gera data, nos gera dados e nos gera um pouquinho no mercado como o nosso, que é intuitivo e ele nunca vai deixar de ser, mas nos gera pelo menos para onde o vento está soprando. Vamos tentar botar o barquinho para onde o vento está soprando? Não, pode isso ser que não dê certo. É fundamental no nosso mercado. É fundamental, né? Dados, gestão por dados. Pensa o seguinte, ó, tudo que é controlado pode ser melhorado. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é clássico aí da gestão por dados. Tu falaste uma coisa agora que eu acho que vale a gente dar uma pincelada rápida aí, claro. Que é, vocês também fazem a gestão das dações que entram para esses incorporadores. Perfeito. Sim. Então, o incorporador que receber determinada dação lá em algum negócio que fechou, também vai passar por vocês a gestão daquela comercialização. Exatamente. Isso é bom para os dois lados, Roger, porque, bom, tu sabe bem que talvez as dações das incorporadoras sejam das maiores oportunidades que tem no mercado hoje. Sem dúvida nenhuma. Porque eles pegam muito bem e eles botam na prateleira do corretor um processo muito mais fácil de fazer, porque é PF comprando, PJ vendendo, ao invés de ser pessoa física com pessoa física, CPF com CPF. Então, a gente tem ali o Bernardo. O Bernardo, ele na Next trabalhou muito com o departamento de dações. Ele é um cracaço nesse assunto, ele é muito minucioso nas avaliações. Às vezes os corretores até querem dar uma matada no Bernardo, porque ele faz uma avaliação bem favorável para o incorporador, mas justa. E a gente recomenda para o incorporador a negociação. O incorporador, obviamente, ele é o dono do negócio, ele vai dizer, acho que sim, vamos desagiar um pouquinho mais, acho que é 10, 30, 50 mil reais a menos. Não, acho que aqui dá para pegar um pouquinho mais. O negócio vai para frente e a gente trata essa dação como se fosse uma dação, como se fosse um produto normal incorporado pela incorporadora. A gente dá essa mesma força. E eu acho, Roger, que é um caso bem legal de contar agora, porque ele aconteceu com vocês, ele aconteceu dentro da Foxter. A gente tem um benchmark aí do mês de junho, nós estamos em julho, do mês de junho, onde o nosso querido Roger Rocha trouxe uma negociação. Eu amo o Roger, cara. O Roger me vendeu meu primeiro apartamento. Jorge Rocha. Me vendeu meu primeiro apartamento, eu chamo ele de Tata, carinhosamente. Me vendeu meu primeiro apartamento, não me cobrou comissão, eu dei um presente bem bacana pra ele vai se lembrar. E ele trouxe uma negociação, e a negociação envolvia um empreendimento de uma incorporadora na Getúlio, na Érico Veríssimo, tá? Bernardo foi lá, avaliou, chegou, era uma negociação Bravolens, pessoal, 570 valor bruto para vender. Torceu daqui, torceu dali, o Roger veio, puxou mais um valor, trouxe a negociação, passava, mas não passava prêmio, beleza, foi para dentro do negócio. Fizemos o negócio, pós-assinatura o Bernardo ligou e avisou que ia valer o prêmio, ia receber um iPhone 14, que era a premiação. Também isso foi bacana, batalhamos pelo prêmio da Foxter. 20 dias depois, essa negociação aconteceu em torno do dia 8, 10 de junho. No dia 28 ou 29, nós assinamos essa dação que entrou por 600 mil. Nossa. Ela entrou por 570, nós vendemos por 600. Bem avaliada, né? Produto bem avaliado, vende rápido. Exatamente. Então, às vezes o pessoal fica meio contrariado com a precificação. A gente tem uma cruzada no mercado aí em fazer boas precificações dos imóveis. Aí falando de mercado secundário, né? Até agora a gente só falou de primário, mas pincelei isso aqui só porque me veio à cabeça essa questão no mercado secundário da precificação. Ela é importante. E aí, pensando assim, tu falaste uma coisa no meio aí anterior das tuas colocações, que talvez vocês sejam hoje a principal operadora desse tipo de business. De business, isso aí, boa palavra. A principal operadora desse tipo de business, né? Que
fazendo a gestão comercial, profissional, terceirizada de incorporadores, né? Mas vamos lá, já guardado aí dentro da tua experiência aí de 6 anos de Find, que dica tu daria para aquele incorporador que ainda não tem uma gestão terceirizada e que por um motivo ou outro está ali encontrando a sua... Não tá atingindo o resultado que ele gostaria, vamos para não falar a palavra ruim, não está atingindo o resultado que ele gostaria. Que dica tu, na qualidade de profissional desse business, daria? Cara, tu levantou a bola pra eu dizer, contrata a Find. Não, mas eu não vou ser tão clichê assim. Era o combinado, não foi esse. Eu não vou ser tão clichê assim. Eu só queria fazer um ponto e vírgula antes de te responder, porque assim, eu jamais vou ter a pretensão de nos colocar como principal. A gente tem um respeito muito grande pelas empresas que fazem o que a gente faz ou algo similar. A gente tem um relacionamento muito, muito próximo com o pessoal da Vega. O fundador da Vega é o Felipe. O Felipe trabalhou comigo na Lopes, lado a lado, por anos. O Felipe é um cara fantástico que tá numa missão de vida diferente. Tá numa jornada aí diferente. O Luiba e o Matias, que substituíram ele como sócio da Vega, se dão muito bem com a gente. O filho do Luiba é filho do meu colega no colégio, então, pelo amor de Deus, a gente se gosta muito. É um cara que eu conversei muito pra montar a Find lá atrás, quando ele não era Vega ainda. Claro. A gente se dá muito bem com a Lisela da Polaris. A Lisela é um amor. A Lisela também ajudou a colocar o negócio da Find de pé, lá quando a Polaris fazia só marketing imobiliário. A gente não tem uma proximidade tão grande pela Today, pela Patrícia, da Patrícia Long, da Today, mas a gente tem um respeito fantástico. Ela é uma pessoa fantástica, assim, uma cracaça em marketing, acho talvez uma das maiores assumidades em marketing imobiliário no nosso mercado do sul do país. Então a gente respeita muito as pessoas. O João Saboia é um cara fantástico com a operação dele, uma performance fantástica. O próprio Matheus Lampert com a IB, que é um pouco mais focada no segmento de terrenos, de urbanização. A gente respeita muito os nossos players, os nossos concorrentes. E eu diria até assim, se o incorporador tiver algum problema, qualquer uma dessas empresas que a gente citou vão atender ele muito bem. A gente, em alguns momentos, chegou para o incorporador e disse, olha, cara, fala com a turma da Vega. A Nasali foi nossa cliente. Sim. E a gente não deu conta da Nasali. Falem com a turma da Vega. A Vega tá com eles desde então até hoje. São, acho que, mais de 4 anos. A Polaris, nós já recomendamos alguns clientes para Polaris também. Então, cara, a gente mantém um fair play muito legal. Muito legal isso. Acho que a gente nunca roubaria de qualquer outro player um cliente. Isso não é do nosso feitio. Mas a gente entende que eles fazem um belíssimo serviço também. Respondendo a tua pergunta, eu acho que para qualquer incorporador que esteja com problema de venda, né? Tirando os motivos clichês de entender se o produto tem alguma questão, se a precificação tem alguma questão, eu acho que o maior X da questão hoje é, sem dúvida alguma, o poder de capilaridade dentro dos salões das imobiliárias. Se o produto desse cara tá vivo no salão da imobiliária. E quando eu digo vivo, não é meramente... e aí o incorporador vai me dizer, mas eu dei treinamento na Foxter, eu dei treinamento na Y, na Z, na J, na A, na K. Não tem problema, tu deu o treinamento, teu treinamento deve ter sido fantástico, deve ser muito melhor que o meu treinamento, inclusive porque tu é o dono do produto. Mas, depois desse treinamento, quantas vezes tu foi no salão dessa imobiliária? Quantas vezes tu foi lá, que seja conversar com o corretor? Porque muitas vezes a gente entra dentro da imobiliária e a pauta é conversar com o corretor. Exato. Né? Quantas vezes tu mandou um WhatsApp para esse corretor, fez uma informação chegar lá, criou uma belíssima campanha comercial e isso chegou na ponta para o corretor poder ter dimensão, ter noção, ter conhecimento disso. Então esse é o principal ponto. O principal ponto é informação e relacionamento. De nada adianta fazer uma única ação. Essa ação ela tem que ser paulatinamente retroalimentada, repensada, reprogramada, enfim. Então o grande segredo aí para esse cara que às vezes não tem um tamanho de uma Melnick ou de uma Cirela ou de qualquer empresa de grande volume de empreendimento, né? É o quão frequente a tua informação tá chegando na ponta pro corretor saber. Porque ele tem muita coisa pra se preocupar. Relacionamento. De novo, a gente vai em relacionamento. Né? E eu tenho isso muito claro, que qualquer produto de incorporador, ele tem que estar no raio de visão dos corretores. Exato. É o raio de visão. Né? Falando em termos de salão, falando que é algo que eu falo com o meu pessoal lá, com o meu povo, é isso, cara. Esse produto tem que estar no raio de visão de vocês, para vocês terem ele claro, para ofertar para determinado cliente que queira, dentro daquela similaridade. Exato. Né? Eu acho o seguinte, Rafa,
A gente falou bastante, né? A gente conversou bastante, surgiu bastante coisa legal, surgiu informação nova aí. É verdade. Né? Surgiu histórias Veladas, né? Então eu gosto quando a gente caminha para esse lado, né? Porque sim, a gente está trazendo coisas interessantes, coisas relevantes, que é o propósito do podcast. E aí, chegando aí nesse final, eu queria muito te agradecer. Foi um bate-papo assim, ó, muito legal, né? Eu fiquei bem faceiro, como dizem os antigos. É verdade. Né? Bem satisfeito, né? E acho que a gente vai estar contribuindo para quem assistir esse episódio. Então fica aqui o meu muito obrigado mesmo, assim, cara. Capaz, Rogério, a gente que agradece. Tá do teu lado, particularmente, algo muito gratificante, muito legal. Um cara que a gente admira muito. Tá próximo aí da Foxter, de corretores do mercado. Para nós é o nosso objetivo. A gente tem performado muito bem junto esse ano. Isso tem sido bem legal. Nossa curvinha ali com a Foxter, ela só cresce. E a gente está à disposição. A gente está à disposição de todas as imobiliárias. A gente está à disposição de todos os corretores, dos incorporadores também. A gente é super aberto a qualquer circunstância que seja necessária. A gente vive tomando café com pessoas que não são nossas clientes ou imobiliárias que não têm tanta performance com a gente. Então, é muito bom estar aqui, estar conversando sobre o mercado, estar contribuindo aí para o crescimento de todos. Então, obrigado pelo convite, foi um baita papo mesmo. Te peço desculpas por qualquer coisa aí, qualquer história aí, qualquer piada sem graça. Eu costumo fazer muita piada sem graça, minha mulher já diz isso. Meu bolo de aniversário foi esse. Só não foi o de 40 anos, foi o de 39. Há 39 anos fazendo piada sem graça, então é uma marca registrada. Peço desculpas, mas foi muito legal. Obrigado por acrescentar aí para nossa empresa, para nossa parceria. Que isso. Tamo junto aí, meu irmão. Valeu. Tu falou agora um negócio que foi legal e que me veio agora nesse instante um insight. O aumento da participação nossa em vendas no mercado primário. A gente já fez um episódio sobre isso, daí tu falou, e agora me veio à cabeça isso aí, que é algo bem positivo. Isso mostra sinergia, mostra uma série de fatores positivos nesse aspecto. Exato. A única coisa que eu posso comentar disso é que o Sandro Assenberg é um cracaço de bola. O Fernando é um cracaço de bola. Estão de férias os dois agora. Juntos? Juntos, de Tomara férias. Que não tenham não estão juntos, juntos, não estão juntos, mas estão de férias juntos. Tá valendo. Muito melhor é cada um ir fazer a sua viagem com a sua esposa. Mas o Cris Maia, cara, é um cara também que me abraçou desde o dia que eu voltei pra Porto Alegre, é um cracaço de bola. O time de vocês é um time campeão e, de fato, cresceu muito a performance no mercado primário. Acho que isso tem 1 ano e meio, pelo menos, que cresceu muito. É isso aí. Legal. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast, agradecendo aí todos que ficaram assistindo, ouvindo, né? E que acompanhem ele no nosso canal do YouTube, do Imóveis Lifecast, ou também nas demais plataformas, quer seja Spotify. Sigam o nosso canal no @Imóveis Lifecast. Então, um grande abraço para todos, famintos e famintas por conhecimento.